em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus quiser e assim permitir, estaremos retomando os cultos presenciais na próxima quarta-feira, mas por hora, obedecendo conforme diz a legislação, ainda teremos o nosso culto online. Quero já avisar desde agora que nesse domingo deveríamos estar realizando a ceia do Senhor, mas optamos por deixar para o próximo domingo, tendo em vista que agora vamos ter os cultos presenciais e nós queremos realizar no domingo um culto às 9 da manhã e um culto às 18 horas. Assim, muitos poderão participar do culto presencial, que será o mesmo culto de domingo à noite, não é escola bíblica, é o mesmo culto de domingo à noite. Porém, um será às 9 e outro será às 18, ambos com celebração da ceia presencial. Amém? Abre sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. Mateus 12, de 36 a 37. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Mas eu lhes digo que no dia do juízo,
os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração nessa noite. Quero já de antemão dizer que esse texto está dentro do contexto do assunto compreendido entre os versos de 22 a 37 do capítulo 12 de Mateus, ou seja, a perícope, o assunto desse trecho do capítulo 12, dos versos de 22 a 37, é o pecado imperdoável, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será o objeto do que eu quero falar com você nessa noite. Lembrando que a blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse caso, a blasfêmia contra o nome de Deus, já era um pecado imperdoável desde o Antigo Testamento. Quando nós lemos Levíticos, capítulo 24, de 10 a 16, está escrito: aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento, houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome do Senhor, terá que ser morto. Era baseado nessa lei que então sempre os perseguidores do Senhor Jesus o acusavam de blasfemar contra Deus para que a pena de morte lhe fosse aplicada. Mas muito embora essa perícope, então, esse assunto do capítulo 12, que esse texto está inserido, fale da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu gostaria de me apegar ao final, porque esse texto, o mesmo registro do fato de Mateus capítulo 12, está registrado lá em Marcos 3. Mas o interessante das duas passagens, dos dois registros do mesmo fato, é que só Mateus faz a narrativa desses assuntos relatados nesses dois versículos, 36 e 37. E aí eu gostaria de caminhar com você nessa noite nisso. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, veja que eu já troquei a versão, porque na primeira eu disse inútil, e você encontrará ociosa, inútil, frívola, sem valor. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Nós seremos julgados por isso. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Essa palavra ociosa, fútil, é toda palavra no original aqui diz toda palavra que não é produto de quem trabalha. Uma tradução dura e até talvez assustadora é palavra de gente sem fazer. Olha para você ver como é que é o original da palavra. E essas palavras serão determinantes no julgamento. Há um princípio universal adotado no direito, daquela célebre frase: você tem o direito de ficar calado, e tudo o que disser pode e será usado contra você no tribunal. Essa frase nasceu lá nos Estados Unidos da América e é produto de uma audiência que acontecera lá, e isso se espalhou pelo mundo a ponto de tal citação ser incluída na nossa Constituição, e no artigo 5º, no inciso 63,
na popular lei direito do silêncio, que lá na realidade está escrito que é o princípio da não autoincriminação, princípio ou privilégio, onde fica claro esse direito, esse privilégio, que traduzido lá no original ainda vem do latim, a expressão nemo tenetur si detegere ou nemo tenetur si ipsum accusare, ou seja, ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmo, nem se incriminar, daí o princípio de permanecer em silêncio. Mas o que me chama a atenção, e voltando à questão do pecado, relatado tanto em Marcos capítulo 3, de 20 a 30, como em Mateus capítulo 12, é essa questão que Mateus atentou para o julgamento das palavras. E Mateus foi cuidadoso também em dizer que Jesus disse por que essas palavras que saem da nossa boca serão objetos de julgamento. Lá no verso 35 de Mateus capítulo 12, nós vamos ler assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O que essa expressão de Mateus capítulo 12, no verso 35, nos ensina? Ela nos ensina que o homem bom, e o original dessa palavra aí, dessa frase, anthropos agathos, significa o ser humano de natureza útil ou saudável. E o homem mau, que é o anthropos poneros, significa o ser humano de natureza atormentada ou fadigado e pressionado por labores. Essa expressão, ela tem toda uma razão de Jesus estar fazendo menção dela aqui. E aí nós precisamos entender um pouco a respeito disso. A alma que pecava por ignorância, ela já tinha um pré-requisito na lei de como ela deveria se comportar, ou seja, ele deveria trazer uma oferta pelo pecado, mas a pessoa que pecava deliberadamente, para essa pessoa não cabia oferta. Nós lemos isso lá em Números, capítulo 15, de 29 a 31. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita nato, seja ele estrangeiro residente. Pecou por ignorância, sem intenção, oferecia o sacrifício e obtinha o perdão. Mas todo aquele que pecar temerariamente, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta ao Senhor e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. Esse pecar temerariamente não é necessariamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Apenas para que isso fique bem claro, a definição teológica para isso diz que blasfêmia contra o Espírito Santo é a atitude consciente e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder do Espírito e atribuir o que Cristo faz como poder de Satanás. Então, isso que é blasfêmia do Espírito Santo. Mas voltando no texto de Números 15, 29 e 31, quando ele diz que pecar temerariamente, se você recorrer ao dicionário, você verá que temerária é tudo aquilo que é feito de maneira impulsiva, precipitada. E aí nós voltamos ao fato relatado, e agora não mais em Mateus, mas lá em Marcos 3, porque tem uma particularidade lá que nos interessa para essa explicação. Marcos 3, de 28 a 30. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que eles blasfemarem, exceto contra o Espírito Santo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão, mas será réu do eterno juízo. E aí ele explica o que é o pecado contra o Espírito Santo. Porque diziam, tem espírito imundo. Diziam que Jesus estava operando
possuído pelo espírito de Beelzebul. Então, é essa a razão de blasfêmia do Espírito Santo. Mas entendendo essa questão de temerário, essa maneira talvez de falarmos impulsiva, precipitada, ela também é pecado. Não estou dizendo que é um pecado imperdoável, mas ela é pecado e nós prestaremos conta, e é isso que Jesus está falando. É sobre isso que Jesus está dizendo no verso 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Palavra inútil. Palavra que é produto de quem agiu precipitado. Palavra que é produto do impulso. Palavra que é coisa de gente sem o que fazer. É a tradução original. E aí Jesus disse que isso ocorre por um motivo. Mateus 12:35. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E você já sabe que homem mau, aqui no original Anthropos Poneros, significa o ser humano de natureza atormentada, influenciado por forças malignas, ou que está fadigado e pressionado pelos labores, pelo trabalho. Naquele caso, aqueles homens não estavam fadigados pelos labores do trabalho. Eles estavam influenciados pelo inimigo e por isso falaram coisas inúteis. Mas se nós pegarmos essa palavra homem mau, ou se nós pegarmos essa palavra coisas inúteis, é a mesma tradução para a palavra ou para a expressão homem de Belial. Então, homem mau é homem de Belial. Se o homem mau é o homem que fala coisas inúteis, se o homem mau é o homem que abre a sua boca precipitadamente e fala coisas sem valor, a palavra homem de Belial significa aquele que é inútil, aquele que é sem valor. Ela vem do original Belial do hebraico, que significa exatamente aquele que é inútil, que tem algo de maligno na sua vida. Olha como é que as coisas vão tomando forma e vai nos deixando entender melhor isso. Ainda estou no contexto de Mateus 12. Quando eu vou para Provérbios capítulo 6, nos versos de 12 a 15, está escrito assim: o homem mau, o homem de Belial, tem a boca pervertida. Agora nós encontramos as duas coisas juntas. O homem mau, o homem que tira coisas más do coração, esse homem tem a boca pervertida, esse homem é um homem inútil e sem valor, por isso ele fala coisas inúteis e sem valor. O homem mau, o homem de Belial, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Entende como é que isso agora é sério? Entende como é que isso agora vai tomando o contexto do que Jesus estava dizendo? Pastor, pregador, o que você quer dizer com isso? Querido, eu sei que muitas vezes, de forma temerária, de forma precipitada, de forma impulsiva, e ainda mais agora nesses tempos, com grande avanço tecnológico, com grande possibilidade de participar de muitos ambientes, de muitos assuntos, de ter em mão ferramentas que nunca tivemos, telefone, internet rápida, aplicativos, plataformas sociais. Algumas pessoas, naturalmente, fazendo uso dessas coisas, ou mesmo num bate-papo casual, numa conversa sem labor aí qualquer,
acabou por dizer algo que não precisava. Ou, em outras palavras, que nem devia, baseado no que diz o artigo 5º do inciso 63 da nossa Constituição. Porém, uma coisa é certa. Não importa se foi dito sem pensar, não importa se foi dito de forma precipitada, impulsiva, arrebatado por uma onda, por um momento de um calor, de uma discussão, eu e você prestaremos conta do que foi dito. Isso é muito sério. Porque agora você construiu prova contra você mesmo. E onde estão essas provas? Apocalipse 20:12. E abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aquilo que foi dito está registrado. E haverá uma prestação de conta para aquilo que foi dito. É isso que Jesus está nos dizendo na palavra dele. Agora voltemos lá em Mateus 12 para você entender. Aqueles homens que haviam dito coisas inúteis, aqueles homens que haviam dito coisas impulsivas, precipitadas, sem labor, inúteis, aqueles homens maus que falaram do que estavam nos seus corações, aqueles homens tão logo disseram isso, e mais precisamente eles o disseram no verso 37. No verso 38 de Mateus 12, após Jesus falar sobre o julgamento das palavras precipitadas, aqueles homens pediram a Jesus um sinal. Ó mestre, nos dê aí um sinal. E Jesus disse para eles que eles não teriam sinal nenhum, senão o mesmo sinal que foi dado em Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe e saiu de lá vivo. Jesus está dizendo, o Filho do Homem também ficará 3 dias no ventre da terra e sairá de lá vivo. Em seguida ele vai dizer que a rainha de Sabá, que foi ver Salomão, e vai dizer tudo aquilo, mas de repente Jesus vai dizer algo em Mateus 12, que muitas vezes nós não percebemos agora a conexão com o homem mau, homem de Belial, homem sob influência maligna. E aí eu vou confirmar isso que eu estou dizendo para você, prosseguindo no texto de Mateus 12, para não sair do contexto e nem da teologia. Mateus 12, 43 agora. Olha o que Jesus disse. E quando o espírito imundo, tendo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, de 43 a 45. Quando aqueles homens pediram um sinal, Jesus disse, uma geração má e adúltera está pedindo um sinal. E agora Jesus está dizendo, para toda geração má subsequente, de homens maus, que falam coisas inúteis, que não pensam no que falam, vai acontecer a mesma coisa que ele está dizendo, ou estão sujeitos a essa mesma tragédia. E como que se dá a oportunidade para a tragédia que está anunciada em Mateus 12, de 43 a 45? Como que se dá a oportunidade? Um coração mau. Um coração mau. Tem uma boca infrutífera, fala coisas que não precisa. É uma vida adornada. Parece até que é crente, veste igual crente, carrega até uma Bíblia. É uma vida varrida, parece até que está limpo, fala até coisas da Bíblia. É uma vida enfeitada, mas casa varrida, casa adornada, casa enfeitada, como diz aqui, se estiver desocupada, se estiver vazia na sua essência,
é porta de entrada aberta para Satanás. E aí nós encontramos razão de Provérbios 6 nos versos 12 e 15. O homem mau, o homem de Belial, tem a boca pervertida. Verso 15. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele e de um golpe será destruído irremediavelmente. Pastor, que terrível, que coisa mais sem precedente. Sabe qual é a melhor notícia disso tudo? É que lá em Marcos capítulo 3, no verso 28, quando Jesus relatou esse mesmo evento, ele deixou uma esperança para nós. Que esperança é essa? Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemaram, exceto, sabemos, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Provérbios 28, 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, não avança. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. De que adianta esconder um pecado desse? Uma palavra frívola e inútil dita. Ah, mas eu disse lá, entre eu e outra pessoa ali, numa reunião, numa mesa, num quarto, ao telefone. Eu só disse para uma pessoa o que eu penso de uma atitude, de uma ação de alguém ao telefone. Querido, isso está escondido da pessoa em questão, mas não está escondido do céu e nem do tribunal de Deus, porque foi registrado no livro onde nós teremos os nossos julgamentos tocados. O que eu quero te dizer nessa noite? Talvez você não se lembre de uma palavra inútil que você disse contra sua esposa, contra seu marido, contra seu pai, contra seu filho, contra seu irmão, contra seu pastor, inclusive. Num momento de ira, num momento de mágoa, num momento literalmente influenciado malignamente, como é a raiz do texto, acabou por dizer coisas que não precisava. A pergunta que eu faço para você é: que dia que você fez um conserto disso? Que dia que você procurou seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu irmão, seu pastor, seu irmão da igreja, seu colega de trabalho? Que dia que você procurou um conserto com ele disso? Olha, eu não devia ter dito aquilo que eu disse. Eu estava magoado, eu estava chateado com você e acabei falando, ficando com raiva. Que dia que você fez um conserto disso? É preciso que haja um conserto. Por isso, quando o filho pródigo volta para a casa dos seus pais, a primeira coisa que ele quis foi fazer um conserto com o seu pai. Ainda que o pai tivesse abraçado ele debaixo de beijos e de alegria e de abraço, ele disse: um momento, pai, preciso te dizer uma coisa. Pequei contra o céu, estou fazendo um conserto com o céu. Pequei contra ti, não sou digno mais de ser seu filho. Há pessoas que acham que simplesmente confessou o pecado para Deus está resolvido. Querido, se você tem que consertar com aquela pessoa, você tem que ir até aquela pessoa. Ah, pastor, mas nessa pandemia não está nem podendo ir. Mas não foi pelo telefone que você disse, inclusive? Pega o telefone e liga e diga: olha, eu quero te pedir perdão. Eu não estou nem sabendo, não, mas eu quero te pedir perdão. Porque assim, querido, isso estará registrado no céu. Assim a porta estará fechada. Assim, quando o inimigo vier, ele não vai encontrar uma casa só varrida e enfeitada. Ele vai encontrar um homem e uma mulher realmente alicerçados na palavra, que não desprezou a palavra. E por isso está protegido pela garantia da palavra. E o Senhor Jesus o livrará de toda obra maligna. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Talvez nada disso que eu falei nessa noite se aplique a você. Mas se a palavra do Senhor falou com você, se há uma necessidade de conserto na sua vida, não espere. Não espere, porque quem disse isso aqui não erra e não mente. O diabo sai e vai. E depois de andar por lugares áridos, ele começa a rodear aquela casa. E se ela for uma casa varrida, se ela for uma casa só enfeitada, ele vai conseguir entrar nessa casa. E Jesus falou que entrando nessa casa, os últimos dias, ou seja, essa vida termina de uma forma triste, serão piores do que os primeiros. Mas certamente não é isso que você quer para a sua vida. Você quer que sua vida seja habitada pelo Espírito Santo de Deus, governada pela palavra de Deus, abençoada por Deus e guiada pelo seu Filho, seu Senhor e seu Salvador. Ah, pregador, é isso que eu quero sim. Então ore comigo nessa noite.
Diga: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me traga à memória a palavra que eu disse, e a que eu não me lembro agora, eu quero fazer um concerto com o Senhor. Vou procurar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu colega, meu pastor. Eu quero fazer um concerto com essa pessoa. Deus, em nome de Jesus, perdoa por toda palavra inútil que saiu da minha boca. Nessa noite, pela palavra do Senhor, eu entendo a seriedade dessa palavra. E eu quero te pedir nessa noite, perdoa o meu pecado. Me dê essa oportunidade de fazer esse concerto nessa palavra. Eu entendo que o que eu ouvi nessa noite foi a palavra do Senhor. E eu vou obedecer a palavra do Senhor. E é no nome de Jesus que eu estou orando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te cubra com o sangue dele. Que toda sorte de bênção repouse sobre a sua vida nessa hora. Eu quero impetrar a bênção sobre a sua vida. Estende a sua mão. Seja abençoado nessa noite. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora se reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Tenha uma noite abençoada, uma semana de vitórias, em nome de Jesus.